Nenhuma história está completa sem o papel das mulheres, e a linhagem de Jesus não é exceção. Ao longo dos séculos, as matriarcas desempenharam um papel fundamental na história da salvação, moldando e influenciando o caminho que levaria ao nascimento do Messias. Nesta jornada de fé e redenção, cada mulher teve sua própria história, marcada por desafios, sacrifícios e momentos de triunfo. Vamos explorar a importância dessas mulheres notáveis e sua contribuição para a narrativa da redenção, revelando como Deus escolheu usar seus caminhos para cumprir sua promessa de enviar um Salvador ao mundo. Eva, a primeira mulher, personifica tanto a fragilidade humana quanto a esperança da redenção. Sua história começa no Éden, o paraíso criado por Deus, onde ela e Adão desfrutavam da comunhão perfeita com o Criador. No entanto, a tentação entrou em cena na forma da serpente astuta, questionando a palavra de Deus e semear dúvidas na mente de Eva. Ela cedeu à tentação ao comer do fruto proibido, desencadeando a queda da humanidade e introduzindo o pecado no mundo. Apesar desse ato inicial de desobediência, a história de Eva também carrega um elemento de esperança. Ela é chamada de a mãe de todos os viventes, uma indicação da sua importância como a progenitora da humanidade. Além disso, mesmo após a queda, Deus prometeu uma semente que esmagaria a cabeça da serpente, uma promessa messiânica que aponta para Jesus Cristo. Eva representa a fragilidade e a tendência humana para o pecado, mas também a esperança da redenção através do cumprimento da promessa divina. Sua história serve como um lembrete poderoso do amor e da misericórdia de Deus, que continua a trabalhar através da humanidade, apesar de nossas fraquezas e falhas. Sara, esposa de Abraão, é uma figura marcante na história da fé. Sua jornada é uma mistura de desafios, perseverança e o cumprimento das promessas de Deus. Desde o início, ela compartilhou a jornada de fé de seu marido Abraão, deixando sua terra natal para seguir as promessas de Deus. No entanto, um dos maiores testes de sua fé veio na forma de sua luta pela maternidade. Anos se passaram e Sara continuava estéril, uma fonte de grande dor e desespero em uma cultura onde a maternidade era altamente valorizada. Apesar das promessas de Deus a Abraão, de que ele seria pai de muitas nações, Sara não via como isso poderia acontecer, especialmente considerando sua idade avançada. No entanto, Deus sempre cumpre suas promessas no tempo certo. Em sua velhice, Sara finalmente concebeu e deu à luz a Isaque, o filho da promessa. Seu nome, que significa riso, reflete a incredulidade inicial de Sara quando ouviu que seria mãe em sua idade avançada. Mas esse riso se transformou em alegria e gratidão quando Isaque nasceu, tornando-se um símbolo tangível da fidelidade e do poder de Deus. O nascimento de Isaque foi mais do que apenas o cumprimento de um desejo pessoal de Sara. Foi um passo crucial na realização da promessa messiânica. Isaque, como descendente de Abraão e Sara, fazia parte da linhagem que eventualmente levaria ao nascimento de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. A história de Sara nos ensina sobre a importância da fé perseverante, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Ela confiou em Deus, apesar das adversidades e testes, e Deus honrou sua fé, cumprindo suas promessas além de suas expectativas. Sara é um lembrete poderoso de que com Deus nada é impossível e suas promessas nunca falham. Nos antigos pergaminhos da história, Rebeca emerge como uma figura crucial na continuidade da promessa divina, tecendo os fios do destino com habilidade e coragem. Seu nome ressoa nas páginas sagradas como uma mulher de determinação incomparável, cuja fé e sabedoria
moldaram o curso da narrativa divina. Nascida em um tempo de promessas e profecias, Rebeca cresceu sob a sombra das grandes expectativas que cercavam sua família. Filha de Betuel e sobrinha de Labão, ela carregava em seu ser a linhagem que havia sido abençoada por Deus. Mas sua jornada estava longe de ser tranquila, pois o destino reservava desafios e provações que exigiriam dela coragem e discernimento. Foi em um poço, onde o sol brilhava sobre as águas refrescantes, que o destino lançou seu primeiro fio na vida de Rebeca. Ali, ela encontrou não apenas água para saciar sua sede, mas também um mensageiro divino em forma de servo de Abraão. O encontro foi predestinado e Rebeca soube reconhecer a mão de Deus guiando seus passos. Em um ato de generosidade e hospitalidade, Rebeca ofereceu água ao servo e aos seus camelos, demonstrando uma virtude rara em tempos tão turbulentos. Seu coração compassivo e sua disposição para servir não passaram despercebidos pelo servo, que viu nela a resposta às suas preces. Rebeca foi escolhida para ser a noiva de Isaque, o filho prometido de Abraão. Assim, Rebeca partiu em uma jornada que mudaria não apenas sua vida, mas o destino de uma nação. Ela deixou para trás sua terra natal, sua família e tudo o que conhecia, confiando na promessa divina que a aguardava na terra de Canaã. No entanto, a jornada de Rebeca estava longe de ser fácil. Ela enfrentou desafios e adversidades que testaram sua fé e sua determinação. Mas em cada provação, Rebeca permaneceu firme, confiando na promessa que havia sido feita a ela e a seu marido. O maior desafio veio quando Rebeca descobriu que era estéril, incapaz de conceber um filho para Isaque. Mas mesmo diante dessa adversidade, Rebeca não perdeu a esperança. Ela sabia que Deus era fiel às suas promessas e que, de alguma forma, ele cumpriria o que havia prometido. E sua fé foi recompensada, pois após anos de espera e oração, Rebeca concebeu e deu à luz 2 filhos, Jacó e Esaú. Esses 2 meninos, tão diferentes em temperamento e destino, se tornariam os protagonistas de uma das histórias mais fascinantes da Bíblia. Jacó, o mais jovem e astuto, herdou a bênção da promessa divina, enquanto Esaú, o primogênito e habilidoso caçador, desafiou as expectativas e os desejos de sua mãe. O conflito entre os 2 irmãos ecoaria através das eras, moldando o destino de nações e povos. Na história de Israel, poucas narrativas são tão ricas em complexidade e significado quanto a saga de Raquel e Lia, as esposas de Jacó. Suas vidas entrelaçadas são um testemunho da complexidade das relações humanas e do plano divino que se desenrola através das gerações. Raquel, a bela e amada, e Lia, a gentil e trabalhadora, foram unidas pelo destino como esposas de Jacó, filho de Isaque e neto de Abraão. Mas por trás da aparente rivalidade entre elas, reside uma história de amor, sacrifício e redenção que moldaria o destino de uma nação. Jacó amava Raquel desde o momento em que a viu, e sua beleza era tão deslumbrante que ele estava disposto a trabalhar 7 anos apenas para tê-la como esposa. No entanto, o engano de Labão, pai de Raquel e Lia, levou Jacó a se casar primeiro com Lia, a irmã mais velha e menos favorecida. Essa reviravolta no destino lançou as bases para uma dinâmica complexa entre as 2 irmãs e Jacó. Raquel era a querida do coração de Jacó, enquanto Lia, apesar de seu amor por ele, sempre se sentia em segundo plano. No entanto, a mão de Deus estava presente mesmo nas circunstâncias mais difíceis, e Lia encontrou consolo na sua fé e no amor que Jacó eventualmente lhe dedicou. Enquanto Raquel e Lia competiam pela atenção e pelo afeto de Jacó, elas também desempenharam papéis vitais na formação das tribos de Israel. Raquel deu à luz José e Benjamim, cujas descendências seriam fundamentais na história de Israel.
José, especialmente, emergiu como uma figura central na narrativa bíblica, com sua história de triunfo sobre a adversidade e seu papel crucial no resgate de sua família durante a fome no Egito. Lia, por sua vez, deu à luz 6 dos 12 filhos de Jacó, incluindo Judá, cuja linhagem se tornaria a mais proeminente entre as tribos de Israel. Foi da tribo de Judá que surgiu o grande rei Davi e, eventualmente, o Messias prometido, Jesus Cristo. Assim, Raquel e Lia, apesar de suas diferenças e dificuldades, foram instrumentos nas mãos de Deus para cumprir seu plano redentor. Entre os ramos genealógicos que traçam a história de Jesus Cristo, encontra-se o nome de Tamar, uma mulher cuja história é um testemunho de perseverança, coragem e redenção. Apesar das circunstâncias difíceis que enfrentou, Tamar desempenhou um papel fundamental na linhagem do Messias, sua descendência com Judá marcando um ponto crucial na história da redenção. Tamar era nora de Judá, um dos 12 filhos de Jacó, e seu nome é registrado nas páginas sagradas por sua notável história de determinação e fé. Casada com o filho mais velho de Judá, Tamar viu-se envolvida em uma teia de tragédia, quando foi morto pelo Senhor por sua maldade. Seguindo a tradição do levirato, que exigia que um homem casado com uma mulher sem filhos se casasse com a viúva de seu irmão falecido para garantir uma descendência, Judá deu a Tamar seu segundo filho, Onã. No entanto, Onã também foi morto pelo Senhor devido à sua falta de integridade. Despojada de seus direitos e privada de uma vida significativa como esposa e mãe, Tamar viu-se em uma posição desesperada. No entanto, em vez de aceitar passivamente seu destino, ela demonstrou uma coragem extraordinária ao elaborar um plano para garantir sua descendência e seu lugar na linhagem prometida. Disfarçando-se como uma prostituta, Tamar atraiu Judá em um ato de relações íntimas, concebendo assim os filhos gêmeos Pérez e Zerá. Este ato, embora possa parecer controverso à primeira vista, é uma demonstração da determinação de Tamar em garantir sua posição na linhagem de Judá e, por extensão, na linhagem do Messias. A história de Tamar é uma poderosa ilustração da maneira como Deus pode usar até mesmo os eventos mais sombrios para cumprir seus propósitos redentores. Apesar das circunstâncias adversas em que se encontrava, Tamar foi instrumento de Deus para garantir a continuidade da linhagem messiânica. Ao incluir Tamar em sua genealogia, Jesus Cristo reconheceu não apenas a importância de sua descendência na história da redenção, mas também a dignidade e a coragem de uma mulher cuja fé e determinação a tornaram parte vital do plano divino. Ruth, uma estrangeira, emergiu como uma figura central na narrativa da redenção. Sua história, tecida habilmente nas páginas da linhagem que levaria ao Messias, Jesus Cristo. A história de Ruth começa em tempos difíceis, quando uma grande fome assola a terra de Judá. Neste cenário sombrio, Elimeleque e sua esposa Noemi, juntamente com seus 2 filhos, Malom e Quilion, deixam sua terra natal em busca de sustento em Moabe. Noemi, uma mulher de fé e determinação, enfrentou provações imensas, perdendo primeiro seu marido e depois seus 2 filhos em uma série de eventos trágicos. No entanto, mesmo no meio de sua dor e sofrimento, Noemi não estava sozinha. Sua nora, Ruth, uma mulher moabita, escolheu permanecer ao seu lado, recusando-se a abandoná-la, mesmo quando suas próprias perspectivas de um futuro seguro estavam em jogo. O compromisso de Ruth com Noemi é um testemunho comovente de sua fidelidade e amor. Não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth 1,16. Com estas palavras comoventes, Ruth selou seu destino ao lado de Noemi,
optando por abandonar sua própria terra e cultura para seguir aquela que havia se tornado sua mãe de coração. Esta decisão, embora difícil, lançou as bases para uma jornada extraordinária de redenção e amor. Ao retornarem à terra de Judá, Noemi e Ruth enfrentaram a incerteza do futuro, mas a mão de Deus estava sobre elas, guiando-as de maneiras misteriosas e surpreendentes. Ruth, em sua humildade e diligência, encontrou favor aos olhos de Boaz, um parente próximo de Elimeleque, e um homem de grande reputação e integridade. A história de Ruth e Boaz é uma história de amor e redenção, onde as linhas da providência divina se entrelaçam com os desejos do coração humano. Boaz reconheceu a virtude e a dedicação de Ruth, e seu relacionamento floresceu em meio às colheitas de cevada e trigo, símbolos de sustento e prosperidade. Finalmente, através de um elaborado plano, Boaz assegurou o direito de redenção sobre a propriedade de Elimeleque e tomou Ruth como sua esposa. Esta união não apenas trouxe alegria e restauração para Noemi e Ruth, mas também lançou as bases para uma nova geração, cujo fruto seria parte da linhagem do próprio Jesus Cristo. No intrincado tecido das narrativas bíblicas, o nome de Batseba ressoa como uma figura complexa, cuja vida é marcada por controvérsias e redenção. Ela emergiu das páginas sagradas como a mãe de Salomão, o sábio rei de Israel, e sua história está entrelaçada com a promessa messiânica, apesar das circunstâncias controversas de seu relacionamento com Davi, o grande rei de Israel. A história de Batseba começa em meio a uma cidade vibrante, onde os murmúrios dos mercados se misturam com os cantos dos pássaros. Ela era a esposa de Urias, um dos valentes guerreiros de Davi. No entanto, seu destino se entrelaçou com o do próprio rei, quando Davi, seduzido por sua beleza, enviou mensageiros para trazê-la ao palácio. O relacionamento entre Batseba e Davi é um dos episódios mais controversos da história de Israel. Sua união, envolta em escândalo e tragédia, resultou na concepção de um filho, que não apenas testemunhou os segredos mais sombrios da realeza, mas também se tornaria um dos maiores reis da história de Israel, Salomão. Apesar das circunstâncias controversas de seu relacionamento com Davi, Batseba emergiu como uma figura de grande importância na história do povo de Deus. Sua influência, longe de ser apenas uma nota de rodapé na história, moldou o curso dos eventos de maneiras imprevistas e profundas. Batseba não era apenas a mãe de Salomão, mas também uma mulher de grande sabedoria e discernimento. Sua influência sobre seu filho Salomão foi profunda, moldando-o não apenas como um rei poderoso, mas também como um homem sábio e justo, cujo reinado foi marcado por paz e prosperidade. A conexão de Batseba com a promessa messiânica é evidente na genealogia de Jesus Cristo, onde seu nome é mencionado entre os antepassados do Messias. Esta inclusão não é apenas um testemunho da graça redentora de Deus, que transforma até mesmo os momentos mais sombrios em instrumentos de sua providência, mas também uma lembrança de que o plano divino transcende nossas limitações humanas. Desde os tempos antigos, profetas e patriarcas haviam aguardado ansiosamente o nascimento daquele que seria o Messias, o Salvador prometido. E Maria, uma jovem mulher de Nazaré, foi escolhida para ser o instrumento através do qual esta promessa se cumpriria. O anjo Gabriel desceu dos céus com uma mensagem que mudaria para sempre o curso da história. Maria seria a mãe do Filho de Deus. Em meio à perplexidade e ao temor, ela respondeu com uma submissão sincera e humilde: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Esta simples declaração de submissão reflete a profundidade da fé
e da confiança de Maria em Deus. Mesmo diante do desconhecido e do incompreensível, ela confiou plenamente na bondade e no poder de Deus, aceitando com humildade e alegria o papel que lhe fora designado na história da salvação. O nascimento de Jesus em Belém, anunciado por anjos e celebrado por pastores, foi o cumprimento das antigas profecias e o início de uma nova era de graça e redenção. Maria, como mãe amorosa e fiel, cuidou do Filho de Deus com ternura e dedicação, testemunhando milagres e maravilhas que confirmavam a singularidade e a grandeza de seu filho. Mas o caminho de Maria não foi isento de dificuldades e sofrimentos. Ela testemunhou a rejeição e o sofrimento de seu filho, desde a manjedoura até a cruz. No entanto, mesmo nos momentos mais sombrios e angustiantes, Maria permaneceu firme em sua fé e confiança em Deus, sua submissão e devoção sendo um exemplo inspirador para todos nós. Após a ressurreição de Jesus e sua ascensão aos céus, Maria continuou a desempenhar um papel ativo na comunidade cristã primitiva, sendo uma fonte de encorajamento e apoio para os discípulos e fiéis. Sua presença e intercessão foram uma fonte de conforto e força para os primeiros crentes, e sua devoção à vontade de Deus continuou a inspirar gerações posteriores de cristãos. Ao refletirmos sobre o papel das mulheres na história da salvação, somos lembrados da importância de reconhecer e valorizar a contribuição de todas as pessoas, independentemente de seu gênero. As mulheres não apenas desempenharam papéis significativos na história da fé, mas também continuam a desempenhar um papel vital na vida da Igreja e na propagação do Evangelho em todo o mundo. Que possamos, portanto, celebrar e honrar as mulheres que vieram antes de nós, reconhecendo sua influência e importância na história da salvação. Que possamos também valorizar e apoiar as mulheres ao nosso redor, capacitando-as a cumprir o chamado que Deus colocou sobre suas vidas, para a glória do seu nome e o avanço do seu reino. Se você gostou desse vídeo e quer ouvir mais histórias sobre a Bíblia, se inscreva no canal, curta esse vídeo e clique no sininho para receber notificações.